Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, o poder das palavras. Como o que dizemos e ouvimos impacta nossas vidas. E para falar sobre esse assunto, recebemos Douglas Vilcinskas, ele que é pastor, terapeuta e escritor. E é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes, quer onde estejam, né? Porque agora a gente não sabe onde é que estão. Todos os lugares do planeta. Até aproveito e mando um abraço pro pessoal de Marte, né? Outros planetas, se tiver internet, também verdade. Estamos lá chegando. Bom Verdade. dia. É um prazer recebê-lo aqui, Douglas, para falar sobre esse assunto, né, que é tão importante a gente abordar, né, até em relação ao seu livro também. Mas eu queria que você começasse então contando para a gente como que surgiu essa ideia aí de escrever o seu livro, né, O Espírito das Palavras. Houve algum momento específico, alguma experiência que você passou que te despertou essa necessidade? Sim, nos meus atendimentos como terapeuta emocional, a gente ouve as pessoas expondo as suas dores. E na nossa pesquisa, vamos descobrindo que elas colecionaram essas dores ouvindo palavras que ficavam gravadas na alma, na psique. Ficavam grudadas e eram tão fortes essas palavras que virava uma crença. Ah, você não presta. Aí ouve-se isso, né? Você não vai dar nada, você não é para isso. E fica com uma crença. Palavra, espírito. Você não vê palavra, mas ela surte efeito. Eu falo aqui, vai para o teu ouvido, entra aqui, vai para a tua alma e fica gravado. E fica ad eterno até que você resolva tirar o que não presta. Aí é o trabalho da terapia. Então, claro, consultando a Bíblia, porque eu não posso fugir dela, e a verdadeira ciência apoia a Bíblia e a Bíblia apoia a verdadeira ciência. E quando fala do ser humano, da alma, das emoções, aí eu acho, não por acaso, na Bíblia Jesus falando, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Opa! Então eu libero um espírito com a minha palavra. Alguma coisa que está em mim, libero. Espírito é fôlego. Então, saio daqui e vai. O que é que eu vou produzir na vida de quem está me ouvindo? Que desgraça ou que graça eu estou liberando para estas vidas? E aí eu aplico na terapia, eu aplico nos sermões, e tanto falar quanto ouvir são palavras. E quando você ouve para ajudar, só de ouvir, você já está prestando um favor à pessoa como um desabafo. Mas quando você acha, na narrativa da pessoa, um espinho grudado na alma, você vai trabalhar lá em cima, pelos métodos adequados, para tirar esse espinho. E qual é a arma? É a arma de Deus, a ferramenta de Deus. Eu costumo falar que Deus não põe a mão nas coisas para fazer. Ou colocar você na mão de Deus. Você não sabe o tamanho da mão de Deus. A mão de Deus, ele mede a distância das estrelas com a palma da mão. Então, ele não põe a mão em nada. A arma de Deus é a palavra. Ele disse, haja luz. E houve luz. Né? E esta palavra, o Espírito, que a gente não vê, o Espírito de Cristo, é a própria palavra. Entendi. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Jesus, que se encarnou. Então, quando eu falo de Jesus, estou falando da palavra. Quando eu falo a palavra, para alcançar a necessidade da pessoa, então eu trago cura. Então, fazendo parceria com Cristo e a ciência. Agora, pastor, tem um relato, uma experiência que eu pude presenciar quando mais nova, onde uma pré-adolescente ouvia muito do seu próprio pai: você não vai ser nada na vida, você vai engravidar com 14 anos, você vai ser isso e aquilo outro, você vai ser... Enfim,
ela não teve, logicamente, ela teve esses traumas, ficou nela, mas aquilo foi, segundo ela, foi um alimento para transformar quem ela é hoje. Ela quis provar que ela não ia ser o que estavam determinando para a vida dela, que o pai estava determinando para a vida dela. Então, todos os passos foi o contrário, justamente para provar para ele que ele estava errado. Né? Então, assim, teve a mãe que teve palavras de bênção sobre a vida dela, mas também aquilo impulsionou ela a não dar o gosto, não mostrar para ele que ele estava errado, que ela não ia ser nada daquilo que estava sendo declarado na vida dela, que era o próprio pai. Eu queria que você falasse agora, por que as palavras negativas, elas podem ser mais, elas têm mais impacto do que as positivas? É que nós damos mais valor às coisas ruins. Acontece muita coisa boa na sua vida, a maior parte. Só que nós damos mais valor às coisas ruins. E aquilo impactou demais esta moça, porque estava ferindo a alma dela, a psique. E a psique, ela vai falar com a própria pessoa através de doenças no corpo. O corpo fala, tem uma matéria na psicologia que diz exatamente isso, o corpo fala, nós tratamos como marcas corporais. Então, aquelas palavras fez com que ela focasse só nisso. A vida dela ficou só isso agora. Só para viver aquilo, para provar que não era. Era só tirar aquele espinho e ela conseguir viver a vida dela normal. Aí tem os métodos para trabalhar. Mas, dita aquelas palavras, ela acreditou que seria aquilo. E eram dores. Acredito que sim, que é o psicossomatismo. Soma, do grego, é corpo, e psico é a psique, é a alma. Ficou gravado, ela estava vivendo aquilo como uma verdade. E não precisa sofrer. E aí tem que vir uma palavra para neutralizar aquela. Neutralizar aquela. Por exemplo, como quando Jesus curava alguém, ele fala, pôr as mãos sobre os enfermos. Pôr as mãos sobre os enfermos não é só pôr a mão e orar. Também mas não é só isso. É fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Pôr as mãos é fazer alguma coisa. Fazer o curativo, dar um abraço, dar uma palavra. E a ferramenta de Jesus é a palavra. Ser curado. A doença estava na cabeça. Ficou gravada aquela mensagem, você não vai dar nada, vai servir para nada, vai ficar grávida com 14 anos. E aquilo doía para ela, ela queria se livrar daquilo, é um grito do socorro. E aí você lança uma palavra, Jesus falava, ser curado. Aquela palavra dele ia substituir aquela. A pessoa vai ter que acreditar que ela está curada. Às vezes nem é um ato de fé, colocar como substituto daquela desgraceira toda que a gente levou a vida toda e que não precisava levar. Eu vou falar para você que, na minha experiência, tem mais de 1.200 horas de atendimento, em todas elas tem tido cura física, inclusive de fibromialgia. E eu atendo médicos, psicólogos, eu atendo advogados, juízes. É fantástico. Semana passada, atendendo uma médica, ela estava com dor no corpo, foi detectado qual era a origem, tiramos através de uma palavra. E ela ficou abismada, porque é médica, mas não está mais sentindo, está liberto. Então, o corpo reage. E pela medicina oriental, dependendo do lado do corpo que está doendo, eu vou já, por exemplo, a Luana fala para mim, está me doendo aqui o ombro direito. Bom, e desde quando, Luana? Desde sexta-feira. Hoje é segunda, por exemplo. Hoje não é segunda, mas estou dizendo que aconteceu na sexta para você. E eu vou, pelas informações técnicas que eu tenho, eu vou falar, Luana, o que aconteceu na sexta-feira, quinta e sexta-feira, com alguém do sexo masculino? Você vai pensar assim, por que eu falei sexo masculino? Lado direito é oriundo do sexo masculino. Pai, irmão, marido, namorado, colega de trabalho. Então, eu já fui direto no assunto.
para resolver o seu problema. Aí você vai pensar, foi o Fábio. Ele tinha que fazer alguma coisa e sobrou para mim. Aquilo pesou, eu fiquei nervosa, mas não podia falar nada. Quem estava no ar, o que os ouvintes vão pensar? Aí então nós vamos lá, a gente volta para sexta-feira. Como volta para sexta-feira? O nosso cérebro é atemporal. Ele, não liga se é ontem ou amanhã, para ele é tudo agora. Por isso, quando você lembra de alguma coisa que lhe doa, é como se estivesse doendo agora. Mas aconteceu quando eu tinha 5 anos. Então, nós vamos lá até sexta-feira. Você vai, não é hipnose, não trabalho com hipnose, você não vai ser abduzida, não vai ter nenhum ritual religioso. Simplesmente trabalhar com a mente que ela está entendendo. E ela é tua protetora. Aí você vai falar com o Fábio, aquilo não foi legal. Eu fiz, podia fazer, mas me atrapalhou. Tá? Aí você terminou, você não precisa falar nada para mim, é você e o Fábio num filminho que você está fazendo na tua cabeça. Eu falo, cadê a dor no ombro, Luana? Não tem mais. É coisa da tua cabeça. O popular é coisa da tua cabeça. E é porque está no cérebro, está grudado. Essa informação que essa moça recebeu, que você está me dizendo, é relativamente fácil de trabalhar. Dá para se tirar numa sessão. Não, mas hoje ela tá bem estabilizada, realmente não teve filho cedo, casou, tá uma vida... Mas eu quero dizer... Mas foi uma luta. Mas às vezes ela fica com isso ainda dentro dela. Ela né? ficou pensando, só que ela ódio moveu... do pai, Não, mas mágoa. aí não teve, pelo que eu vejo, assim, não teve ódio, nem tudo, teve... Mas ela fez com que as palavras deles não se realizassem. Aquilo motivou ela para estudou mais, foi a primeira a se formar na faculdade da família. Ela inverteu notas. como se fosse um incentivo. Então, mas é isso que eu quero dizer, porque as palavras nesse momento impulsionou ela para o lado bom, não para o lado que ele falou que estava declarando para a vida dela. Mas nem todo mundo é Nem assim. todo né? mundo é. Inclusive tem uma participação aqui falando sobre isso, ao contrário, né? Que é o que a gente vê na maioria dos casos, que realmente isso vai levando, inclusive, de geração para geração, né? Railuz em Salvador, na Bahia, ela falou sobre o tema: ouvi tantas atrocidades pelas casas por onde passei, e em algumas situações eu me vi reproduzindo com os meus filhos. Olha só, no caso dela, nem era nos pais, hein? Compulsão à reprodução Da mesma situação, reproduzia com os filhos que ela via. E ela falou: pedi perdão aos meus filhos, pois essas marcas ficam para sempre. Quem sofreu com isso tem que ter cuidado para não fazer o mesmo com o seu filho. É triste. E o que a gente estava comentando antes da entrevista aqui ainda, muitas vezes, né, nós recebemos isso. Então, o meu pai ou minha mãe falava para mim, eu falo para o meu filho e o meu filho fala para o meu neto, até chegar o momento que a gente corta isso, né, Douglas? Porque dá para cortar isso, né? Tem que cortar isso, né? Em uma ala da teologia, chamamos isso de maldição hereditária. Tá? Que tem as controvérsias. Mas dentro da nossa área da psicologia é compulsão à repetição. E tem uma área que trabalha como constelação familiar. Eu vou na constelação familiar só até o teu tataravô, bisavô, avô, teu pai. Vidas anteriores, a Bíblia não aprova, ela condena, eu estou fora. Então eu quero saber, sim, como é que foi o relacionamento do teu bisavô, teu avô, teu pai, você? Quais são as repetições? Então vamos trabalhar nisso. Você vai cortar em você para não ter, igual fez a nossa participante aí, ouvinte. Ela já pediu perdão, ela já cortou e já se policiou para não reproduzir isso. Parabéns, é isso mesmo. Estamos com mais uma participação, agora é a Márcia, ela está falando assim: meu pai é um bom homem, mas sempre me falava, meu fim será triste. Sempre que começo a fazer alguma coisa, nunca termino, né? Como estudar, planejar algo, várias coisas. Ela queria saber como pode trabalhar isso, né? É a síndrome das obras inacabadas. Isso é herança. É a repetição. Ele acreditou, porque aconteceu com alguém ou mais de um na família, ele vai ser assim. Acreditou naquela informação. Então eu tenho que, com uma palavra, tirar essa crença, fazê-lo ateu nesse aspecto e introduzir uma palavra não positiva, mas uma palavra eficaz, que só pode ser a de Cristo Jesus, de fé e de esperança.
dá para tirar. E é um sofrimento, querida. Ele fica esperando um tiro a qualquer momento. Tem mais perguntas chegando aqui. Olha, realmente muitas participações. Lembrando, se você estiver ouvindo agora, quiser participar, não quiser se identificar também, pode mandar sua pergunta. Aproveita que o Douglas está aqui para respondê-la, tá bom? A Luzivânia, ela diz o seguinte: nasci canhota e meus irmãos mais velhos dizia: tudo que você fizer vai errado, porque você usa a mão errada. Isso durou, olha só, até os 50 anos. 50 anos. E ela falou assim: começaram na minha infância, comprava tudo pronto, até que a mulher me vendia, gostava de comentar, né, da vida das pessoas, amigas. Isso me levou por causa do temor ao Senhor, aconselhada por minha filha a fazer meus bolos. E assim descobri que eu era capaz de fazer qualquer tipo de comida e até controlar a quantidade de açúcar nas receitas. Foi uma grande libertação. Mas olha quanto tempo demorou para ter essa 50 libertação. anos, meio século, meu Deus do céu, a vida toda de sofrimento. Então, olha o poder da palavra. Sim. Não vai dar certo, você vai tudo errado, você está fazendo o contrário. E a pessoa vai acreditando e vai colocando isso como fermento na vida dela e vai crescendo esse bolo maldito. Temos mais uma participação agora, da Lília agora. Ela fala assim: gostaria de compartilhar, né, compartilhar um relato de vida dela. Experiência com relação ao tema abordado. Vim de uma família que não tinha uma vida nos padrões cristãos, mas de um mix de crenças totalmente oposta ao que a palavra nos orienta. Porém, na adolescência, perdi minha mãe com problemas cardíacos. Descobri que meu pai não era o homem que idealizava, né? Pois aos poucos foi descobrindo que ele já vivia um relacionamento extraconjugal. E com menos de 40 dias trouxe a madrugada para morar, né, madrasta para morar conosco. Resumindo, um tempo depois, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e até hoje estou aprendendo e fazendo o caminho, porque muitas coisas aprendi errado e não há luz e orientação na palavra de Deus. E hoje, como mãe, já me peguei reproduzindo o que vivi lá atrás, mas já orei e peço a Deus para me orientar, né, sempre, e pedir perdão, né, que é tão importante. Então, assim, é automático. Esses comportamentos, eles são ali, quando a gente se percebe, a gente já está reproduzindo o que faziam, o que falavam conosco. E como a gente pode tomar cuidado? Porque é uma coisa que é involuntária, é automática, a gente toma essa atitude, a gente fala com nossos filhos, o que de fato a gente precisa fazer para interromper aí, bloquear de fato essa herança. Isso é um problema já de caráter, a respeito do pai. O caráter, ele é formado desde do princípio da gestação até o 20º e 30º dia após o nascimento. A partir daí, o meio ambiente vai ou deteriorar o caráter ou vai melhorar. Convívio, a convivência, as informações que estão vindo. E aquilo vai crescendo e o caráter não transformado vai fazer com que venha à tona situações horríveis como esta. Eu imagino as feridas produzidas nestes corações dos familiares e vai progredindo. Sim. Então, tudo oriundo de palavras. Só que tem comunicação que não precisa de palavra. O olhar, a forma de agir é comunicação. São palavras não ditas, mas são mal ditas pela situação. Então fica gravado e a pessoa fica vivendo essas dores. E tem mais uma pergunta aqui da Catiúcia, que ela quer saber o seguinte: é possível conviver bem com os traumas ou é necessário procurar uma ajuda médica, um psicólogo? Podemos ser sarados sem uma ajuda médica? E daí eu acho que cabe também a seguinte pergunta, né? Como saber que realmente a pessoa foi curada? Porque muitas vezes a pessoa pode levar aquilo para a vida toda, achar que foi curada e não foi curada e carrega aquilo, né? Então, quais são os sintomas, quais são os sinais que a pessoa realmente precisa de uma ajuda aí, né? Que realmente ela não foi curada. O corpo vai falar. Né? Na leitura corporal que a gente faz, os olhos vão dizer, o tom de voz vai dizer, que tipo de dores ela está sentindo, porque não é só a dor por dentro, o corpo vai reagir. E aí sim,
eu recomendo procurar um profissional. Um psiquiatra é o único que pode receitar um remédio. Psicólogo e terapeuta, algum pode receitar nenhum remédio. Eu, como terapeuta, só receito um remédio, que é respirar. Já explico para vocês a função fantástica disso. Bom, ela tem a dor e precisa se livrar. Como é que a gente sabe que a pessoa está ruim, está doente nesse aspecto? Quando a pessoa fala sempre a mesma coisa do mesmo problema. Ela está gritando socorro. Está gritando por socorro. E a gente que não tem alguma orientação, nem técnica, nem espiritual, nem nada, essa pessoa é chata, vou até desviar, sempre fala a mesma coisa. A pessoa está gritando socorro. Então, eu recomendo, sim, procure um profissional, um terapeuta, um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. E tem muito preconceito. Eu não sou doido, eu não sou louco. Então, vai antes que seja. Pastor, temos mais uma pergunta aqui. Como diferenciar uma crítica construtiva de uma palavra que gera trauma e bloqueio emocional? Como você vai receber? O que eu falo, eu estou dizendo de uma forma. Como você vai interpretar é outra situação. Dependendo do teu estado de espírito, dependendo do teu emocional, você pode interpretar como negativa e ser destruída. Se numa conversa formal, inteligente, eu consigo passar para você, sempre através de palavras, alguma coisa para te elevar, mesmo que eu diga alguma coisa que você não goste, ou em você, ou tuas atitudes, você vai interpretar, opa, então eu preciso mudar nisso. Vai depender da pessoa, como ela está naquele momento. Eu posso fazer uma piada, uma brincadeira, e a pessoa rir. Mas em outro momento, o teu estado que você está vivendo, o que você trouxe lá de casa, o que você está vivendo na rua, o teu momento no trabalho, você vai interpretar diferente. Aí tem que ter sensibilidade de quem fala e preocupado com o que fala para não machucar pessoas. Inclusive, recomendação bíblica, sejam poucas as tuas palavras. Olha, infelizmente a gente olha para o relógio e fica triste, né? Porque o tema é muito bom, a gente ficaria horas aqui, várias perguntas ainda chegando, mas a gente abre espaço para você divulgar suas redes, para quem quiser entrar em contato, para quem precisa de um atendimento, para quem quer adquirir o seu livro, conta para a gente como que nós podemos te encontrar. Pode ser pelo meu WhatsApp, qualquer, ou livro, ou quer bater papo, quer saber mais alguma coisa, como é o tratamento, pelo WhatsApp. 11, código de área, né, que é de São Paulo, 97040-2148. E eu atendo virtualmente, também atendo na clínica, mas a maior parte é virtual, online. Aí eu atendo Portugal, Espanha, Brasil, todos os lugares. Então fica mais fácil. Então, por esse telefone, eu estou à disposição. E o tema de hoje, o poder das palavras, como o que dizemos e ouvimos impacta as nossas vidas. E nós conversamos com Douglas Wilcinskas, ele que é pastor, terapeuta e escritor, e foi um prazer falar com você. Volte mais vezes. Muito obrigado, eu quero voltar. E o Fico por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Até a próxima. Até mais.